Hoje o empresário tem muito medo de fazer qualquer investimento porque ele não sabe o cenário político, ele tem uma incerteza à sua frente muito grande. Então a gente precisa primeiro tomar conta disso. Depois a gente precisa resolver o nosso problema fiscal, a questão previdenciária, o nosso déficit fiscal, o nosso déficit que é bastante alto, tentar equacionar esse problema, e isso não é uma coisa fácil, mas passa por algumas medidas que a gente começou a tomar, como por exemplo o estabelecimento de um teto de gastos, a ideia de que deve vir aí de uma reforma da Previdência. Então a gente primeiro precisa se organizar agora e voltar a ter crescimento. E posteriormente, acho que o Brasil tem que ter uma postura de negociação no interior do Mercosul, de fortalecimento do Mercosul, especialmente das relações comerciais, que também tiveram um período que foram um pouco complicadas, porque Brasil e Argentina adotaram medidas protecionistas que iam contra as ideias originais do grupo. Então rever uma série de questões do bloco e depois entrar num cenário em que o Brasil entenda que ele precisa participar efetivamente da competição global, né, de competição global e dos grandes acordos internacionais, né? O Mercosul é uma coisa boa, né? A gente vive já no Mercosul já há um bom tempo, já desde a década de 90 que tem a sua Constituição, e ele começa a funcionar de uma forma mais ativa, mais importante no final dos anos 90, anos 2000 em termos de comércio. Primeiro, tem que se lembrar que é uma relação muito desigual, porque Brasil, Uruguai, Paraguai, né, Argentina, mesmo a Argentina são países muito desiguais, o Brasil é muito grande. Agora entrou a Venezuela também no grupo, mas mesmo assim, são países que têm um tamanho de economia muito maior que o Brasil. A economia do Paraguai não vai salvar a brasileira, né, nem a economia do Uruguai. O Uruguai tem a população praticamente da região metropolitana de Curitiba. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Não dá para se acreditar que o Mercosul vai ser a tábua de salvação do Brasil, vai ser a saída do Brasil, até porque são mercados relativamente pequenos, com exceção da Argentina, que é uma economia bem maior. Agora, todo tratado comercial, todo acordo comercial, toda tentativa de estímulo de comércio, ela é bem-vinda. O que não pode acontecer é o país deixar de fazer comércio com outros países ou com outros blocos por conta dos acordos comerciais do Mercosul. Isso, na verdade, não aconteceu tanto assim, se a gente for pensar num cenário mais recente. Mas a gente teve alguns momentos em que, de fato, a situação de exportação para os países do Mercosul e de importação do Mercosul acabou tendo uma prioridade que foi muito mais em termos políticos e ideológicos do que propriamente em termos de comércio internacional. A gente precisa negociar mais com a União Europeia, negociar mais com os Estados Unidos, negociar mais diretamente com a China. Agora, também é sempre bom negociar como bloco, porque você negocia de uma forma um pouco mais ampla.